Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Só Escola de Samba, a sua mais nova casa aqui no YouTube, falando tudo sobre escolas de samba do Rio de Janeiro, notícias, informações, todos os detalhes, curiosidades dos desfiles da Escola de Samba do Rio de Janeiro. Muito obrigado a cada um de vocês que estão conosco aqui no nosso canal, acompanhando o nosso canal. Inscrevam-se no nosso canal, é muito importante para a gente crescer cada vez mais. Estamos aí na meta de chegar a 1000 inscritos aqui no canal, já estamos chegando aí a 900, então muito obrigado a todos vocês que estão nos ajudando a seguir essa meta, a alcançar essa meta. E que para a gente conseguir isso, eu peço a vocês que encaminhem os nossos vídeos, compartilhem os nossos vídeos nos grupos das escolas de samba, da sua escola de samba, no grupo da sua ala, o pessoal aí da sua família que gosta de escola de samba, manda para todo mundo também, que isso é muito importante. Muito obrigado a cada um de vocês que estão comentando aqui no nosso canal, muitos comentários. O último vídeo agora que a gente falou sobre o Enredo da Portela, sobre o lançamento do Enredo da Portela, falando sobre o Príncipe do Bará, essa história maravilhosa desse príncipe que veio da África para o Rio Grande do Sul e a importância da fé realmente de matriz africana no Rio Grande do Sul, das origens do povo preto do Rio Grande do Sul, muito forte. Então, muito obrigado a todos vocês que comentaram, participaram bastante desse vídeo. Foi, assim, nota 1000 a participação de vocês. Obrigado a todos vocês também que estão curtindo os vídeos, dando like, é muito importante o like de vocês nos nossos vídeos, para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante. Também todos vocês que estão ativando o sininho. Tema principal do vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a sinopse da Mangueira, nosso compromisso aí de colocar em dia essas sinopses todas que saíram. E vamos começar hoje, né, recomeçar hoje falando das sinopses, fazendo a leitura aqui com vocês. É longa a leitura da sinopse, né, longo o texto da sinopse do carnavalesco Sidney França e também do pessoal, dos pesquisadores que estão ali com ele, que nós vamos aqui dar todas as referências. Então esse é o tema principal do vídeo de hoje, sinopse do enredo da Estação 1º de Mangueira, sobre Mestre Sacaca, essa grande figura, essa grande referência do estado do Amapá, um homem conhecia das garrafadas, conhecia também das ervas, do poder das ervas, o poder de curar das ervas, também tinha a sua ligação com o samba, tinha a sua ligação com também as religiões de matriz africana, né, de origem ali mais ligadas ao norte do Brasil, a questão dos encantados e tudo mais. Então essa é a análise de hoje da sinopse já do Enredo da Mangueira. Fizemos uma análise inicial do Enredo da Mangueira quando foi anunciado, bastante gente que assistiu, tivemos uma boa audiência nesse vídeo. E agora vamos fazer a leitura da sinopse desse Enredo da Mangueira para o Carnaval de 2026, a grande Mangueira, 20 vezes campeã do Carnaval, de grandes baluartes, de grandes nomes que foram produzidos não só para o Carnaval, não só para o desfile da escola de samba, mas para a música popular brasileira e para a cultura brasileira de uma maneira geral. Então hoje é o tema principal do nosso vídeo, mas nós queremos agradecer aqui, eu falei aqui que bastante pessoas, né, muita gente comentou o vídeo anterior que a gente falou sobre o lançamento do Enredo da Portela. Queremos agradecer ao Luiz Eduardo, que comentou no nosso vídeo sobre o Enredo da Portela, né, sobre o Príncipe do Bará, e que informou que o Dia da Consciência Negra, uma informação que a gente não tinha, e é muito importante, eu falei isso no vídeo também, que o Carnaval nos ensina muito, né? Quantas coisas nós não aprendemos. A quem acompanha desfile de escola de samba desde a infância, passando pela adolescência, chegando até a idade adulta, a gente aprende muita coisa vendo o desfile de escola de samba. Realmente a gente aprende a desenvolver a nossa cultura, a gente aprende mais sobre a história do Brasil, sobre a história do mundo, sobre as nossas origens, né, sobre os nossos antepassados. Então isso é muito importante. E ele fala aqui, uma informação que a gente não tinha, que o Dia da Consciência Negra teve suas bases lançadas no Rio Grande do Sul, através do Manifesto de Intelectuais Negros Gaúchos, proposta do poeta e professor gaúcho Oliveira Silveira, em 1971, pedra fundamental na valorização que Zumbi dos Palmares tem hoje. Então a gente também aqui está para aprender junto com vocês que assistem aos nossos vídeos, que comentam os nossos vídeos. Então por isso a importância do comentário de vocês aqui nos nossos vídeos. Então muito obrigado, Luiz Eduardo, e todo mundo que mandou mensagem aqui, está sempre disponível a poder aprender junto com vocês que estão aqui comentando os nossos vídeos, porque realmente são muitos saberes que envolvem o nosso mundo, que envolvem o Carnaval, e a gente tem aqui realmente todo interesse, toda humildade para poder aprender junto com vocês e desenvolver cada vez mais também o nosso conhecimento sobre Carnaval, sobre escola de samba, sobre o Brasil, sobre o nosso povo, sobre os nossos antepassados e todos aqueles que formaram a identidade do nosso país como nação. Queremos também aproveitar esse momento, lamentando realmente que descanse em paz
o nosso grande Bira-presidente. Nós não poderíamos deixar de falar sobre isso, uma figura fundamental e única da história do samba e com certeza com as suas influências também no mundo do carnaval, não só do samba, mas também da história da música popular brasileira, fundador do grande bloco carnavalesco Cacique de Ramos, realmente uma referência que revelou grandes nomes para a música brasileira. Bete Carvalho, que já tinha uma relação ali com a Bossa Nova, vai realmente se aprofundar no samba ali no Cacique de Ramos, para nunca mais sair. Palavras do próprio Bira-presidente, né, em um dos vários depoimentos que a gente encontra sobre ele na internet. Dali veio também Zeca Pagodinho, dali veio também Jorge Aragão, dali veio também Arlindo Cruz, ou seja, o grande fundo de quintal, do qual também Bira-presidente era fundador. Então, um nome essencial, fundamental na história do samba, por seu talento como artista de uma maneira geral, por seu talento no pandeiro, e também pela sua grande elegância. Quem nunca se encantou vendo Bira-presidente sambando ali o seu miudinho único, especial e maravilhoso, mangueirense, batizado realmente no samba na Estação Primeira de Mangueira. Então, que Deus receba nos seus braços Bira-presidente, os orixás recebam nos seus braços Bira-presidente, todas as fés, né, possam receber nos seus braços Bira-presidente, porque realmente é um grande nome da história da música brasileira, um grande nome da história do carnaval. Então fica aqui a nossa homenagem para Bira-presidente. E agora análise da sinopse da Mangueira para o carnaval de 2026, Mestre Sacaca, Encanto Tucuju, o guardião da Amazônia Negra. Vamos lá, vamos para dentro, vamos para cima. Não há morte para quem sonha. Vai o homem, fica a lida, enfincada na memória dos guerreiros da alforria. Eta negro moleque, varou pelas matas, conheceu as ervas e seus extratos. No toque da caixa, dançou o mar abaixo. Foi Momo o rei desse carnaval. Eta negro da estrela qual zumbi, é a luz do folclore do Amapá. É de Zimba, Batuque e Saerê, e é o nosso xamã Babalaô Saravá. Xamã Babalaô, música de Henrico de Michele e Ricardo e Guarani. Então tá aqui esse início aí da apresentação do enredo, da sinopse do enredo da Mangueira para o Carnaval de 2026, fazendo referência ao Mestre Sacaca. Aqui nessa sinopse a gente vai encontrar muitas vezes a palavra Xamã Babalaô, e é realmente como o Sidney França, até baseado no trecho dessa música de Henrico de Michele e Ricardo Guarani, vai chamar o Mestre Sacaca desse Xamã Babalaô, que foi Momo, foi rei do carnaval, a gente falou sobre isso, foi Momo lá no Carnaval do Amapá. Por mais que o Amapá não tenha uma grande tradição carnavalesca, né, com muitas escolas famosas, mas a gente precisa respeitar. Eu vi gente aqui comentando no vídeo que a gente falou sobre o Rio da Mangueira, assim, destratando da questão do Mestre Sacaca ter sido rei Momo lá no Amapá, mas a gente tem que respeitar a cultura de cada lugar, de cada povo, e se tem as escolas de samba lá, e se tem o carnaval estabelecido lá, a gente tem que respeitar realmente o tempo que o Mestre Sacaca foi rei Momo no carnaval do Amapá. Então, Eta negro da estrela, qual zumbi, né? Um negro estrelado, um negro de posição, um negro de referência, qual zumbi. A luz do folclore do Amapá, uma figura histórica, uma grande referência para a história daquele estado. É de Zimba, Batuque e Saerê, é o nosso Xamã Babalaô. Então, referência ao Mestre Sacaca. Usando aqui essa música de Henrico de Michele e Ricardo Guarani para dar início aqui à sinopse do enredo da Mangueira. Então, apresentação. Segundo a missão de exaltar as brasilidades em verde rosa, a Estação Primeira de Mangueira apresenta o enredo Mestre Sacaca do Encanto Tucuju. Para quem não sabe, como nós falamos aqui no vídeo anterior, o Encanto Tucuju, foi uma tribo indígena originária, um povo originário ali da própria região do Amapá. Então até muitos amapaenses, né, cidadãos do estado do Amapá, também se identificam como tucujus por causa da referência dessa importante tribo originária, de povo originário ali da região do Amapá. Então por isso, Mestre Sacaca do Encanto Tucuju, o guardião da Amazônia Negra, seguindo a leitura, enaltecendo as tradições afro-indígenas do norte brasileiro por meio de um dos seus mais célebres personagens. Nessa época, a saga amazônica é o momento da celebração de Turê, ritual de agradecimento a seres de outro mundo. Então, começando a entender aqui esse início, essa apresentação do enredo da Mangueira. Invocado por sua plenitude um estado de encantamento, Mestre Sacaca se manifesta espiritualmente para nos mostrar como em delírio catártico sua gente, seu lugar, seus mistérios e saberes, eis a presença viva e vital do nosso Xamã Babalaô. Como eu falei aqui durante toda essa sinopse, Mestre Sacaca será tratado como Xamã Babalaô, e entendo aqui que a Mangueira vai fazer a sua apresentação trazendo o encantado Mestre Sacaca ali
como espírito vivo na Marquês de Sapucaí, apresentando a Mangueira, apresentando toda essa sua história de encantamento, e sua história com o estado do Amapá, sua história com as ervas, sua história com as garrafadas, sua história ajudando as pessoas, ajudando o seu povo, através do seu chamado também espiritual. Tomada pela magia das matas, a Estação Primeira de Mangueira adentra a floresta e apresenta o fascínio de quem leu, rezou e benzou suas folhas, cascas, frutas e sementes, o fascínio por Mestre Sacaca. Curandeiro, fulião, marabacheiro e defensor dos povos da floresta, esse ser revive seus caminhos de aprendizado e valorização da identidade amapaense. Em glória, nosso herói reside na alma do povo tucuju, como carinhosamente se denominam os seus conterrâneos, como eu falei aqui, né? Que o amapaense, muitas das vezes, se denominam tucuju, em referência à própria tribo indígena do povo originário do Amapá. A Mangueira evoca a força das populações tradicionais para beber da sabedoria ancestral de um dos seus maiores expoentes, que nos guia e se revela como a própria Amazônia Negra. Essa aqui é a introdução desse enredo da Estação Primeira de Mangueira, dessa sinopse da Estação Primeira de Mangueira. Então, essa apresentação inicial, essa invocação, acredito que vai ter lá no primeiro setor da Mangueira, na apresentação da Mangueira, essa invocação ao encantado, já espírito vivo, presente, de Mestre Sacaca, que será ali manifestado na Marquês de Sapucaí. Bonito isso, hein? Primeiro encanto, Turê para o Xamã Balaú. Estou no Turê e lhes conto que ainda não tocou o cut porque a dança não terminou. Pelo contrário, eu diria, ela está apenas começando. E está começando no norte, onde o meu país começa. É no início dessa história que alastro as minhas raízes brasileiras para esse ritual de agradecimento aos invisíveis do outro mundo. Sigo em movimento, mesmo plantada entre sumaúmas que fazem de mim a quase centenária aprendiz e mensageira. Falando da árvore, né? Junto com as laém, distribuo o cachixi na cuia, do mesmo tipo que veste as mulheres, também trajadas da saia de buriti. A festa acontece cercada de varas de madeira no circular lacu. Eu, Mangueira, estou na floresta amazônica envolvida nesse transe. Então, a Mangueira, depois de receber a presença desse encantado, que é o espírito vivo do próprio Mestre Sacaca, esse Xamã Balaú, ela se entra nesse transe da floresta, ela adentra a floresta amazônica de fato. Então, nesse segundo setor, que aqui é o primeiro, da apresentação, e essa primeira parte, a Mangueira vai para esse processo de transe. Então, a gente acredita que pode ver algo nesse sentido dentro da Marquês de Sapucaí com bastante verde, né? E rosa. Bastante verde e rosa. Urucu, genipapo e cumatê, ou seja, tá aí o urucu, tá aí o genipapo, tá aí o cumatê, tá aí os tons da natureza. Estão aí as cores que Cisne França vai trazer para dentro desse desfile da Estação Primeira de Mangueira. São tons da natureza que pintam desde as cuias que guardam o sabor do beiju da mandioca, até os enfeites criados com penas dos peitos das araras. Né? Aí a presença do vermelho também, quem sabe esse vermelho mais puxado por rosa, não é verdade? Que se encostam nas cabeças daqueles que festejarão os espíritos. O Pacará está posto para o líder pegar o maracá e os cigarros de Tauari. É hora da viagem. Já Dan tem nas mãos os seus bastões e palicais. Puxa os cânticos junto com o pajé. O pajé que é o líder espiritual da tribo indígena. Os sons das flautas e das buzinas e do bambu se alastram junto às palavras entoadas aos ancestrais. Um deles especialmente veio nos ver. Eu estava aqui aguardando por ele. A energia avassaladora toma o espaço e me faz confirmar. Não há morte para quem sonha. A presença dele é inegável, porque nunca deixou de ser. Já estava aqui, sempre esteve, e agora mais do que nunca, o Xamã Balaú, Mestre Sacaca, veio para nos emaranhar nesse encanto tucuju, que vive como só ele. Então aí é o encantamento. Primeiro o encantamento do próprio Mestre Sacaca, a presença do Mestre Sacaca encantado na avenida. Depois é as pessoas se encantando, na verdade entrando em transe nessa floresta amazônica de cores, de tons, né, de comidas, esses elementos da cultura amapaense aparecendo aqui nesse primeiro, segundo setor do desfile da Estação Primeira de Mangueira. Interessantíssimo. Passamos aí pelo primeiro encanto. Então, ou seja, o processo da Mangueira de desfile, por setores, por divisão aqui, são processos de encanto. Então, o segundo encanto, mergulho nas afluências. As águas doces serpenteiam todo o território, espaço de façanhas e atributos de tantos sentidos. Princípio de todo um lugar, são o meio e o fim, a natureza em ação, carregando histórias, tradições e segredos por caminhos tão barrentos quanto extensos. Então agora passa também pela questão das águas dos rios, da água doce que banha esse estado do Amapá, que banha essa vida também de Mestre Sacaca.
O Xamã Babalaô navega em um afluente de Uaçá, nada pelo rio Curupi, ou seja, é o nado do próprio mestre Sacaca. Consolida seus laços históricos hereditários com os povos indígenas da terra Tucuju. É o encontro do mestre Sacaca com a sua origem Tucuju, com a sua origem originária, com a sua origem indígena. No curso das águas, visita, aprende e confirma as sabedorias dos Galibi Kaliná, Galibi, né, falando aqui algumas palavras realmente da linguagem dos povos originários. Marromo Caripuna, Palicu, Ajapi, assim como ele, reconhece em mim a sua ancestralidade, ou seja, o componente de Mangueira, o povo de Mangueira, o povo do Rio de Janeiro, o povo da comunidade, o povo da favela, se reconhecendo também em sua ancestralidade indígena, que muitos de nós carrega no nosso sangue. Assim como ele reconhece em mim a sua ancestralidade. As correntezas nos levam por todos os lados, e as comunidades quilombolas também dependem das águas. Então a importância das águas, né, na cultura do Amapá, para as tribos ali do Tucuju e também para as comunidades quilombolas que ali vivem, que ali residem, como nós mencionamos aqui na análise inicial do Enredo da Mangueira. Pelo Rio Jari, chegamos a diferentes povoados, conversando com os extrativistas e as mulheres que trabalham com as castanhas. Elas se comunicam com aqueles que dividem uma memória negra, que eu também discutindo, falando também não só da origem indígena, da origem dos povos originários, como também da origem negra, dos povos pretos, dos povos africanos. Tudo se baseia nos rios, circulação, movimento, mitos, rituais, vidas. Os ribeirinhos carregam conhecimentos profundos desse universo e os recriam a cada milagre da maré. Se ela desce, se ela sobe, se está boa para ver o sumamo, se é momento de pesca, se é tempo de rede, ou seja, a vida acontecendo com base no movimento das águas, no movimento dos rios, que não deixa de ser também um movimento ritualístico, um movimento espiritual, um movimento do encantamento da floresta. Aqui, sobre o rio, tudo se sabe, só uma dúvida. Alguns me contaram de seres, de formas fantásticas e de outras realidades, os quais, assim como o Xamã Babalaô, tocam as nascentes e as profundezas. Então aqui é um setor de mangueira de rio, é um setor de mangueira de água, é um setor de mangueira que vai passar por esse caminho que sempre fica muito bonito, estetizado na avenida. Eu acredito que vai funcionar muito na estética com que trabalha o Sidney França, porque ele trabalha muito bem com esse tipo de estética. É um excelente carnavalesco na hora de desenhar as suas alegorias, na hora de transformar o seu enredo em visualidade, né? Isso já foi demonstrado no Carnaval de São Paulo, das suas conquistas, e também demonstrado agora no último ano do desfile de Mangueira. Fantástico, socialidade, nelas é certa companhia distinta de animais e outras fontes de energia. O Xamã Babalaô entra na palafita amparada de Palmeiras Bussu, relembrando as tecnologias e as invenções do seu povo, além das místicas de sua gente, mostrando também a inteligência, a tecnologia, a forma como o povo consegue buscar soluções no dia a dia. E aqui, mestre Sacaca, se encontra, que aqui vai ser um grande Xamã Babalaô desse enredo da Mangueira, se encontrando também com as tecnologias, com as criações, com as invenções do seu povo. Contempla os regatões do presente, o transporte dos sacos das farinhas, a alegria das brincadeiras dos inocentes. Aí você consegue imaginar várias aulas de Estação Pinheiros de Mangueira, né? O transporte dos sacos de farinhas, regatões, a alegria das brincadeiras das crianças, ali do povo Tucuju, né? Que também lembram as minhas crianças, lembram as nossas crianças de Mangueira, lembram as nossas crianças do Rio de Janeiro. Atravessamos as vivências, é um encontro de Mangueira, é um encontro com o povo, do povo de Mangueira com o povo Tucuju também, esse enredo aqui sobre o mestre Sacaca. Atravessamos as vivências de quem boia, mexe e se banha de um jeito só seu. Pelos rios, a poesia e o encanto se alastram para entender a beleza de um lugar e um modo novo de se ver, que só quem viu o Amazonas sabe entender. Os rios carregam de um tanto, foram decisivos na vida do nosso encantado e continuam, ou seja, como os rios foram decisivos na vida de mestre Sacaca, continuam sendo a base de muitos o que se conhece. Levam e trazem embarcações e seres, produtos e família a todo tempo, gente e mistério. Terceiro encanto. Agora vamos para a próxima parte, que é o terceiro encanto, mais um dos encantos. Então, falamos daquele encanto do encontro com a floresta, né? Com o encontro com o transe, o momento do transe na floresta. O segundo encontro com as águas, o encontro com os rios. Né? O início foi a apresentação desse mestre Sacaca encantado sendo evocado e se fazendo presente na Sapucaí. E agora o terceiro, o poder da cura na ciência do encanto. Então começa a vir o mestre Sacaca que através das ervas, que através das garrafadas, consegue levar cura ao seu povo, às pessoas necessitadas, às pessoas que precisam, que é a missão
real e verdadeira de um grande xamã e também de um grande babalaô preto e também originário. Se o rio foi um caminho para trocas, nessa saga floresta é que ele entrega o dom. Ao emergir das marés amazônicas, outras águas me fazem mergulhar nas histórias que transformam o Tucuju em encanto. O xamã babalaô me convida para um cenário de velhas chaleiras com infusões, em que garrafadas são preparadas contra qualquer um dos males que pode acontecer quem ousa viver. Então as garrafadas e o poder das curas preparadas ali por Mestre Sakaka, o grande xamã babalaô. A sua existência, que um dia foi chamada de Doutor da Floresta, agora é revivida ao compartilhar as receitas que deixou no imaginário popular, nos estudos que viraram livros, ou seja, o legado que se deixa do Mestre Sakaka. Na voz ouvida pelas ondas difundidas pelo território e em cada uma das memórias dos mistérios das ervas carregados por aqueles que dominam como ele a ciência do encanto. Sementes, flores, folhas, cascas, seivas e um tanto mais que o mundo dá permitem outras possibilidades de persistir entre a dor e a cura, entre a folha e a oração. A floresta entrega aquilo que revigora, submerge as pessoas à necessidade de existir, como também sua natureza viva que faz viver, sei o que digo. A medicina ancestral, fruto dos saberes indígenas e negros, une-se aos murmúrios das matas. O sopro no ouvido de quem está em outro mundo também dita os movimentos das mãos daqueles que manuseiam um divino chamado natureza. Ou seja, obviamente, mostrando que tudo que Mestre Sakaka trazia do seu conhecimento das ervas, de manusear as ervas para trazer cura para as pessoas, para ajudar as pessoas, era soprado pelo divino. Era soprado, né, era murmurado pelos espíritos da floresta, pelos encantados da floresta que estavam ali acompanhando o Mestre Sakaka e Mestre Sakaka acompanhado deles. Não se engane, são sagrados os segredos do cuidado. Engarrafar a floresta é entender que os seus conhecimentos e sabedorias são práticas de cura, desenvolvidas desde um tempo muito antigo, porque ocupa essa terra desde sempre. Para além da revelação que vem dos encantados, que vem dos espíritos da floresta, que vem dos orixás, é também um conhecimento transmitido de pai para filho, que vem de tempos muito antigos. Então não é à toa que as ervas têm um efeito que tem medicinais, que muitas das vezes a própria ciência não consegue explicar e outras das vezes explica. Mas vem também desse conhecimento que é passado de pai para filho, de geração em geração. Isso é muito importante, a transmissão do conhecimento. Entendimentos herdados das tradições orais passadas. É o que eu estou falando aqui, de geração a geração. Crendices que misturam o que é alcançado pelas mãos com as mandigas, práticas invisíveis aos olhos, como ensinou o encantado preto velho, Saravá. Ele transforma esse extrato em banhos, chás, gargarejos e ungüentos. Simpatias, para quem tem fé, também dão certo. Isso é muito comum aqui no povo do Rio de Janeiro. Quem nunca teve uma avó, né, uma bisavó, uma mãe, ou uma líder espiritual, ou alguém que você conhece na escola que te ensinou uma simpatia e que de repente fez um efeito na sua vida. Então isso é muito comum, essa é a sabedoria dos mais velhos que vai passando de pai para filho. Quebra quebrantos, faz criança andar, sujeito parar de beber e mal de 7 dias acabar. Como fazia em outros tempos, o xamã babalaô pede licença para adentrar as matas, observa ao seu redor e parece falar com aquilo que eu nem sei o que é, pode ser feitiço. Reconhece uma casca no chão, pega outras frescas, entende que a troca com a natureza é vital, reza, pede, intercede. Respeita os círculos, extrai o ambiente, o sustento para o seu povo, demonstrando a riqueza da Amazônia. O que dela se retira, o que com ela se faz, o que a ela se retribui para mantê-la e nos manter de pé. Então, agora a Mangueira vai pelo caminho realmente das garrafadas, das curas e da utilização das ervas, né, através do poder dos encantados da floresta, do poder dos orixás, de poder ajudar as pessoas. Então, é isso que nós vamos ver aqui nesse setor, no desfile da Estação Pimenta de Mangueira em 2026. Então, vamos para o quarto encanto, os tambores que ressoam. Quarto encanto, os tambores que ressoam. Vamos que vamos. De pé na floresta, houve um chamado. Som e energia reverberam pelo ar. Ondas de encanto. O xamã babalaô está tão envolvido quanto eu quando ouço a subida do tamborim. Então, mais uma vez, essa relação do povo Tucuju, do povo do norte, com o povo de Mangueira, com o povo do Rio de Janeiro, com o povo do samba. O tambor da floresta ressoando,
que nos deixa tão envolvido quanto quando nós ouvimos o tamborim das baterias. É essa relação que eu quero fazer aqui. Agora vamos pelo caminho dos tambores. Continuo vendo a mesma natureza que observei nos remédios de cura, as árvores que viviam nas garrafadas. Agora são tronco oco de tambor. As sabedorias ancestrais permanecem à base das manifestações que se apresentam a nós. Saierê, disseram alguns originários, até batizar a festa que seria tocada como a única baqueta, conforme mandaram outras celebrações dos donos daquela terra. No Saierê do carvão, contemplamos a síntese dos tucujus afro-indígenas. Nos encantamos por ela, mas logo o xamã balaô aponta para a fogueira de esquentar couro e afinar as raízes do batuque. 2 tambores, o amassador e o dobrador, 2 pandeirões, vieram lá de África. Escuto cochichar a quilombola que puxa o verbo e solta as bandaias para acompanhar o pessoal que senta nos macacaueiros presos às peles do sucuruju. Então é o tambor que Mestre Sakaka preparava, que tinha também essa habilidade de fazer esses instrumentos de percussão aqui sendo realmente construído através dos elementos que se constituem um tambor. É isso que nós vamos ver nesse setor, isso que veremos nesse setor da Mangueira no Carnaval de 2026. As mulheres rodando e puxando o vento com a barra da saia. Me lembra outro movimento que vira o mundo ao anti-horário. Me lembra o movimento das giras de candomblé, das giras aqui que nós vemos na cultura do Rio de Janeiro, na cultura da Bahia, nas culturas de terreiro por todo o Brasil. O giro na gira do Mar Abaixo, salve o Divino Espírito Santo e a Santíssima Trindade. E salve as energias que pairam naquele toque, naquela circularidade, naqueles mestres com quem ele tanto conviveu. Já vejo as minhas flores nas saias e nos cabelos das açucenas, enquanto meu povo gargalha, tomando gengibirra e aprendendo os ladrões com o que fizeram para o Xamã Babalaô, que volta para o cortejo da vida por meio dessa e de outras canções. Atraído pelos ritmos que ressoam, cada um mais forte do que o outro, passam e passeiam pelos terreiros de cultura, entre a favela e o laguinho. Veja aquela gente e aquelas salas como se do morro fosse mais uma conexão que Sidney França faz entre o povo tucuju, entre o povo do Amapá e o povo de Mangueira, o povo do Rio de Janeiro. Nestes barracões, aprendo a saudar as matriarcas, daqui que, assim como as minhas, ensinaram que o certo é pela nossa cultura se espalhar. Então, bora se requebrar, preparar para muito gingado, porque quando os tucuzus e os mangueirenses dançam, os mundos se movem. Chamava Balaô, marabicheiro sempre soube e sempre saberá. A virada da caixa que arrepia ganha outros contornos históricos para além da dança que um dia foi de lamento. Em Mazagão Velho, a festa de São Tiago ecoa um toque de guerra. E também é toque de gente que aprendeu a transformar a sua história em batuque e festejo. Com o som do vominê, escolhemos máscaras para sermos travessos e dar um rádio em quem puder. Essas sonoridades misturadas em diferentes batidas chegam ao encontro dos tambores e atraem nosso invisível para mais uma festividade. Então, falando aqui de festividades regionais, na qual se tem manifestado ali o toque do tambor do estado do Amapá, festividades com que Mestre Sakaka tinha ali muita familiaridade e convivia, e festejava e participava. Dos instrumentos do Zimba e do Cunani, aos atabaques das macumbas amapaenses, do carnaval em que foi rei aos músicos, né? Mestre Sakaka, como nós falamos aqui, destacamos hoje, e também na análise inicial do Rio da Mangueira, foi rei momo do carnaval do Amapá. Então, do carnaval em que foi rei aos músicos contemporâneos, o encontro dos tambores intensifica os sons. Então, os tambores do Amapá, os tambores dessas festas amapaenses se encontrando com os tambores do carnaval, com os tamborins do carnaval, com as baterias de escola de samba, e esse encontro vai acontecer na Marquês de Sapucaí. Enquanto os tambores intensificam os sons e os sentidos para tratar das vibrações particulares que definem uma espiritualidade amazônica, se manifestando ali realmente na Marquês de Sapucaí. As percussões confundem espaço, tempo e religião pelo compasso do tambor. A igreja é o terreiro. O ontem é hoje, o amanhã é agora, tudo entra em espiral, ou seja, todas essas coisas se manifestando através desse tambor. E é interessante que você vê lá, né, na bandeira da Mangueira, os tambores de Mangueira manifestados. Então isso é muito importante. Eu acho que o tambor vai ter esse destaque, né, dentro do desfile da Estação Primeira de Mangueira. Sem precisar da permissão, né, na Missa dos Quilombos, o Xamã Balaô retorna batendo caixa com quem firma chão. Lá a oração também se dança. Sem precisar de permissão, os corpos não se contêm. Aqueles toques também são ancestrais, pois redefinem as condutas de um povo de um jeito libertário. Mães de santo participam da missa como coroinhas. As ofertas viram frutas e oferendas em um mundo novo, fundado por ele. Pareceu ter sido criado diante de nós. A entidade adentra o culto, sem espaço para divisas.
Ele encontra na rítmica tucuju a mesma força espiritual presente em suas curas, como uma bateria, esses sons fazem o coração pulsar em sanidade, tratando do passado da nossa gente. Preservam e reescrevem as histórias dos encantos, das realidades vastas, o tambor celebra. Então, toda essa parte aqui desse desfile da Mangueira, através dessa sinopse, vai tratar do tambor e dessa mistura que acontece entre o carnaval, entre as baterias de escola de samba e os tambores do Amapá. Vamos ver aqui, vamos agora para o quinto encontro, que é o último. O quinto encanto, que é o último setor aqui, a última parte dessa sinopse bem detalhada, bem longa, bem explicada do carnavalista Sidney França e sua equipe para o Carnaval da Mangueira de 2026. Aí você já pode comentar aqui o que você está achando disso, você está curtindo? Está curtindo aí essa sinopse do enredo da Mangueira para 2026? Então comenta aqui o que você está achando disso tudo, desse enredo sobre o mestre Sacaca do Encanto Tucuju. Então vamos para o quinto encanto, o guardião da Amazônia Negra, propriamente dito, mestre Sacaca. Aqui tratado como xamã Babalaô. Na saga do xamã Babalaô, invocado no Turê, navegante das afluências, engarrafador das florestas, pulsante nos tambores, eu vislumbro a incessante busca de plantar o eterno. Ele se transforma no que faz a Amazônia viver, tornando-se a própria identidade do Tucuju. O xamã Babalaô é o que ficou, ao tocar o chão da floresta, dos barrentos, dos quilombos, dos barracões, das missas, ou seja, as diversas influências que mestre Sacaca tem na cultura do Amapá, em várias áreas da sociedade amapaense, em várias manifestações religiosas, em várias manifestações culturais. Isso é fundamental, é importante. Os barracões, das missas, nosso ser se conduziu a ser ele mesmo, os elementos que revelam quem o seu povo é. Torna-se múltiplo, sem limitar a vida a um corpo, a uma única forma, como se sabem fazer os que conhecem os encantos da terra. Imponente, ergue-se nos mastros, prática cultural da origem negra, seja nas bandeiras dos marabachos ou das minhas co-irmãs escolas de samba, fazendo referência até ao samba, de uma maneira geral, essas manifestações de mastros, essas manifestações de bandeiras que acontecem nos marabachos amapaenses, que também acontece aqui no chão da Marquês de Sapucaí, no chão do Rio de Janeiro, em todas as co-irmãs escolas de samba, quando ali, nas mãos da porta-bandeira, balançam ali os seus pavilhões, os nossos pavilhões e os pavilhões que nós amamos. Segue em haste a afro-brasileira, coluna de memória que desafia o tempo e as tentativas de apagamento. Ou seja, quando sempre se levanta o mastro, sempre se levanta a bandeira de uma escola de samba ou de um marabaixo amapaense, é uma luta de resistência para que aquela cultura se mantenha viva. Porque durante muito tempo tentam matar, tentam acabar, tentam desqualificar com a nossa cultura, mas as bandeiras, os mastros, os pavilhões permanecem de pé. Acredito que seja um pouco do espírito do qual o carnavalista de França vai trazer aqui nesse último setor de Estação Primeira de Mangueira. Achei forte essa parte, achei interessantíssimo. No lenço que balança alto, ele se transforma em objeto que anuncia as festas da sua Amazônia. Preso na murta ou no pavilhão, dança com o vento e sussurra histórias que não podem ser esquecidas. Resiliente e vigoroso, manifesta-se no supó de estica, fibra que amarra parte do mundo que sustenta o fazer. Enlaça casas, objetos de pesca, redes e segredos com a firmeza do valor da raiz. Nele, o xamã Babalaô tece seu nome torcido no trançado do tempo. Leal em seus valores, exalta a potência feminina, o matriarcado que tanto conheço. Mangueira conhece como ninguém o matriarcado, a força de Dona Zica, a força de Dona Nilma, de tantas outras que também colocam de pé todos os dias. Colocaram e colocam de pé todos os dias a força e o que representa no Carnaval do Brasil e do mundo, Estação Primeira de Mangueira. Mergulho no barro Maruanum, em que as mãos negras das louceiras moldam moringas, panelas e presenças daquela a quem se pede licença. A vovó do barro recebe o encantado que se dissolve na argila e ressurge em forma de artefato. Cada peça é uma oração queimada no forno daqueles saberes. Escorre no açaí que mancha a mão, ou seja, vários elementos da cultura do Amapá. As mulheres ali que também trabalham nessa cultura, nas louças, nas moringas, nas panelas, também tem aqui o seu destaque nessa última parte do enredo da Mangueira. A vovó do barro, que recebe o encantado, que se dissolve na argila e ressurge em forma de artefato, ou seja, as mulheres. O açaí, também outra, né, importante na Amazonas, em Manaus, importante no Pará, importante também no Amapá, em toda a cultura amazônica, de uma maneira geral.
né, da floresta amazônica, de maneira geral, o açaí está presente, que mancha mão e boca com roxo atinado. O xamã Balaô vive no sabor do fruto do sustento amapaense. Está nos dedos que brotam o caroço no palheiro, no remanso da peneira, na garganta que se tinge com o gosto da floresta. É sangue da terra. Muitas vezes o carioca, o sudestino, de uma maneira geral, o sulista, quando tem contato com um açaí real, verdadeiro, a gente toma um açaí aqui muito misturado. O pessoal coloca xarope, o pessoal coloca mistura com morango, com banana, mas nas regiões amazônicas, né, minha mulher é da Amazônia, é de Manaus, é do Amazonas, e quando se bebe o açaí lá, muitas vezes o sudestino aqui, tem gosto de terra, não é bom. Ainda bem que eu me acostumei a gostar muito do açaí original, e seria importante que todos se permitissem gostar do açaí original ali, colocando um pouquinho de açúcar talvez, ou só realmente uma farinha de uarimi, ou uma tapioca ali, fica muito gostoso. E ele tá aqui fazendo essa provocação, Sidney França. É sangue da terra, realmente é o gosto da floresta. Esse é o açaí original e é esse o açaí que Estação Primeira de Mangueira vai trazer para o Marquês de Sapucaí. Reaparece nos olhos da onça, bicho grande, dono da mata, espreita silencioso, passeia firme, guarda os caminhos. Ameaçada é a onça, o espírito da floresta em regime de alerta. Ou seja, sempre a luta que a floresta tem para poder vencer os seus opressores, aqueles que querem destruírem. Né? Destruir o bicho grande, destruir o dono da mata. Né? Ameaçada é a onça, é ameaçada o espírito da floresta, por isso está sempre em regime de alerta. O xamã Balaô estampa agora pelagem e coragem. Está na pisada leve e na força que pode até não se ver, mas que se sente. Quem cruza com ele sabe, há algo mais ali. Um fundo que escapa à vista e mora no pressentimento. No flerte com o eterno, o xamã Balaô se planta como amapazeiro, árvore mãe, árvore nome, árvore estado. A árvore que vai dar origem o nome do estado, que é o estado do Amapá, e vai estar presente aí também nesse último setor da Mangueira. Que é esse fechamento, né, desse enredo, desse encontro espiritual, da floresta, da cultura, dos elementos do estado do Amapá e de Mestre Sacaca, como chama o Balaô, como centro disso tudo. Declama no silêncio da terra úmida e se erguem galhos que se expandem, sombra que conforta, seiva que cura pelo lugar todo, faz-se tronco, folha, semente e eternidade. Não partiu, enraizou-se, onde tudo começa e recomeça. Ele é a natureza. Falando da própria figura do xamã Balaô, do Mestre Sacaca, que não partiu, enraizou-se. Ele se encantou ali junto com a natureza e hoje faz parte dessa natureza do Amapá. Faz parte dessas ervas, faz parte desse conhecimento que ele deixou para o povo do Amapá e para o povo do mundo que quiser ter contato com isso tudo. A natureza, ele retorna. Na sua Amazônia, de floresta em pé, ao meu lado, encerra uma saga que é símbolo, ao lado de Mangueira, que é símbolo de uma identidade nacional, que tem sabor, cheiro e textura das memórias do meu norte, do nosso Brasil. Ao findar do transe xamânico, pairam no ar essências que nos entregam o frescor do Brasil, do sumo daquilo que melhor poderia se macerar das terras profundas do nosso país, das terras do nosso xamã Balaô, do encanto tucuju, o guardião de toda essa amapalidade, de toda essa Amazônia, também negra, de toda a Mangueira. Terminando aqui a sinopse longa, mas muito bem explicada, muito bem definida, muito bem detalhada. Acho que jurado nenhum vai poder reclamar de entender realmente cada setor da Estação Primeira de Mangueira e o que vai ser contado e o que a Estação Primeira de Mangueira pretende apresentar. Disso não vai se poder reclamar nesse enredo de pesquisa do carnavalesco Sidney França, de Stephanie Paz. Parabéns, Stephanie Paz, também pelo trabalho. A gente sempre fala muito do carnavalesco, mas parabéns, Stephanie Paz, pelo trabalho, e também de Felipe Tinoco. Parabéns, Felipe Tinoco, por esse trabalho dessa sinopse do enredo da Estação Primeira de Mangueira para 2026 do carnavalesco Sidney França. Tem uma série de referências aqui, bibliografia completa, que vocês podem buscar vários sites aí de carnaval que colocam à disposição para vocês essa bibliografia completa, na qual se inspirou o carnavalesco Sidney França, também a Stephanie Paz, também o Felipe Tinoco, para fazer essa sinopse da Estação Primeira de Mangueira para o Carnaval de 2026. Essa foi a análise da sinopse da Mangueira para o Carnaval de 2026, sobre Mestre Sacaca, nesse grande enredo da Mangueira, Mestre Sacaca do Encanto Tucuju, o guardião da Amazônia Negra, enredo da Mangueira, para 2026, para o Carnaval de 2026 do Rio de Janeiro. E peço a vocês, mais uma vez,
inscrevam-se no nosso canal, comenta aqui o que achou dessa sinopse da Mangueira, compartilhe os nossos vídeos com todo mundo, é muito importante para a gente crescer cada vez mais, ativa o sininho, também dá um like aí nos nossos vídeos, que é importante para o YouTube entender que o nosso vídeo é relevante aqui no nosso canal, só Escola de Samba. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço para todos vocês!